Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar nossa aula, tá bom? De análise combinatória. Vamos para a questão número 9. Vamos ver como seria uma possível solução para essa questão 9. Lembrando que o assunto, como já falei, combinatória, a ideia de arranjo, combinação, permutação. E tem uma questão aqui no meio um pouquinho interessante sobre soluções de uma equação linear, tá bom? Nossa 16ª questão, eu coloquei por curiosidade, vai que possa cair alguma coisa semelhante a isso, você já tem alguma ideia para fazer. Mas, como eu falei, vamos para a questão nona. Nona questão diz o seguinte: ele pede o número de maneiras distintas de se distribuir 9 pacientes entre 3 enfermeiros, de modo que cada um fique responsável por 3 desses pacientes. Então, questãozinha direta, muito semelhante à questão 8, tá bom? Ele tem 9 pacientes e você vai distribuir entre 3 enfermeiros. Como seria uma possível solução? Questão 9. A quantidade de pacientes, 9, enfermeiros, 3. Agora, minha gente, você tem esses 3 enfermeiros. Vai escolher esses 9 pacientes. Mais uma vez, você pode escolher qualquer um desses pacientes. Como a ordem não importa, eu quero que você entenda isso, seria apenas uma combinação de 9 em 3. Quando você escolheu esses 3 pacientes aqui, ficou 6. Então, ficou com uma combinação de 6 em 3. E, por fim, como você já escolheu 3 pacientes, desses 6, ficou apenas 3 pacientes para essas 3 enfermeiras. Combinação de 3 em 3. Tudo bem? Então, essa seria uma maneira para fazer. Nós temos 9 pacientes. 9 pacientes e você vai escolher 3 enfermeiros para ficar com esses 9 pacientes. É isso mesmo, tá bom? Mais uma vez. 9 pacientes e 3 enfermeiros. Você escolheu dessa maneira, dessa e dessa. Então, como o conectivo aqui utilizado foi apenas fórmula de combinação, normalmente 9 vezes 8 vezes 7 sobre 3 vezes 2 vezes 1 vezes 6 vezes 5 vezes 4, 3 vezes 2 vezes 1, 3 e 3 são iguais, equivalente a 1. Vamos ver se dá para a gente simplificar alguma coisa. 3 vezes 3 é equivalente a 9 e 2 vezes 2 é equivalente a 4. Eu posso simplificar. Eu vou ficar com o seguinte: 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 1. Como 1 é neutro na multiplicação, vou deixar assim mesmo. 8 vezes 7, 56 vezes 6 vezes 5, 30. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 5, 15. Com mais 1, 16. Acrescento 0. 1680. 1680, isso você vai encontrar na letra C. Tudo bem? Questãozinha interessante, como eu falei, bem semelhante à questão 8, a maneira de se resolver. A questão número 9 já é um pouquinho sobre arranjo, mas como já falei nas aulas anteriores, as questões de arranjo dá para você fazer pelo princípio multiplicativo, mas vou explicar das duas maneiras, é com vocês. Ele fala o seguinte, que um aluno terá que escrever a palavra paz utilizando uma caneta de 4 cores distintas, de tal maneira que nenhuma letra dessa palavra tenha a mesma cor. O número de maneiras que esse aluno pode escrever essa palavra, a quantidade de maneiras distintas. Então, pensa comigo. A questão número 10. A questão número 10, ele dá a palavra paz, como exemplo, e você vai ter que pintar essa palavra paz com 4 cores distintas. A ordem importa aqui? Lógico que importa. Por quê? Vamos imaginar aqui comigo. 1, 2, 3. Isso aqui representa a palavra paz, tá bom? Só que para essa primeira palavrinha aqui, que é P, eu posso utilizar qualquer uma dessas 4 cores. Tenho 4 possibilidades. A cor, já que é distintas, a cor que eu utilizar aqui, eu já não posso utilizar nessa casa. Como eu tenho 4 cores e eu escolhi um para aqui, para essa possibilidade,
para essa casinha, teria 3 possibilidades. Consequentemente, se eu tenho 4 cores e escolher uma cor para essa casa e para essa casa aqui, aqui eu teria 2 possibilidades. Como eu falei para você, utilizando o princípio multiplicativo, seria multiplicar as possibilidades 24. 24 maneiras de você pintar a palavra paz com essas 4 cores. Uma outra maneira, utilizando a fórmula, era o seguinte, era um arranjo de 4 cores, onde eu tenho 3 elementos. Arranjo de 4 em 3. Gente, rapidinho aqui, a fórmula de arranjo. Arranjo de N a P equivale a N fatorial sobre N menos P fatorial. Um exemplo, arranjo de 8 em 3. Isso aqui seria 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial. 8 fatorial sobre 5 fatorial, 8, 7, 6, 5 fatorial sobre 5 fatorial. Continuando, você poderia simplificar 5 fatorial com esse 5 fatorial, iria ficar 8 vezes 7 vezes 6, então seria 8 vezes 7 vezes 6, 42, 8 vezes 2, 16, sobe 1, 8 vezes 4, 32, com mais 1, 33. Uma outra maneira era o seguinte, de você fazer da seguinte maneira. Você tem arranjo de 8 em 3, seria 8 fatorial sobre, aqui você já poderia subtrair 8 menos 3, 5, 5 fatorial. É isso que você encontra justamente aqui, tudo bem? Então, seria 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 5 fatorial, o resultado, consequentemente, seria o mesmo. É isso que a gente vai fazer aqui. Mais uma vez, primeiramente, a gente resolveu aqui pelo princípio multiplicativo e agora, utilizando a fórmula, arranjo de 4 em 3, seria 4 fatorial sobre 4 menos 3, 1 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 fatorial sobre 1 fatorial. Logicamente que eu não era preciso colocar esse 1 fatorial, que é equivalente a 1. Porém, multiplicando, você encontra 24, que é justamente o que a gente já tinha encontrado aqui, quando a gente resolveu pelo princípio multiplicativo. Tá bom? Então, questãozinha interessante, a questão número 10, uma questão de arranjo para a gente tentar... que foi feita. Vamos lá. A próxima questão, a questão 24, vamos ver como seria o possível gabarito, seria a letra B, tá bom? O gabarito da questão 10 seria, ou melhor, é a letra B. Mais uma questão de princípio multiplicativo, ele fala que um patrão tem 6 tarefas diferentes que podem ser distribuídas entre 3 empregados. Aí ele quer saber o seguinte, de quantas maneiras distintas ele pode distribuir essas tarefas. Questão interessante, você tem 6 tarefas e 3 empregados. Então vamos ver como seria uma possível solução. 6 tarefas. Vamos chamar aqui 6 tarefas. Questão número, se não me engano, é a 11ª. Deixa eu ver se é a 11ª mesmo. Questão 11ª. 11ª. Vocês têm 6 tarefas e 3 empregados. Então vamos lá. Vou chamar aqui. Tarefa 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 3 empregados. Minha gente, 3 empregados. Eu posso colocar os 3 para fazer essa tarefa aqui, qualquer um dos 3. Consequentemente, aqui também, qualquer um dos 3. Qualquer um dos 3 pode fazer essa tarefa. Qualquer um dos 3, essa tarefa. E assim sucessivamente. 6 tarefas. Só que cada empregado pode fazer qualquer uma dessas tarefas. Então, era apenas isso. A primeira tarefa pode ser feita por qualquer um desses empregados. A segunda também. A terceira também. A quarta também. A quinta e a sexta. Ok? Bem legalzinho. Questão boa de se fazer. Então, pelo princípio multiplicativo, vamos lá. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 elevado a 6. Isso aqui vai ser equivalente a 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3 dá 243.
243 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 4 dá 12, sobe 1. 3 vezes 2 dá 6, com mais um 7. 729. Tudo bem? Mais uma vez. Eu tenho 6 tarefas e 3 empregados. Então, essa tarefa aqui pode ser feita por qualquer empregado, aqui também, pelo princípio multiplicativo. 729, questãozinha, tranquilo. Essa questão 12, questãozinha de princípio multiplicativo. Essa questão 11. Vamos ver como seria o possível gabarito para essa questão. Seria a letra C. A questão número 12 já é uma questãozinha de permutação. Ele dá uma questão tradicional, esse tipo de questão. A palavra escolhida foi a palavra economia, que não começa nem termina com a letra O. Então, vamos analisar aqui. Eu tenho a palavra economia. Economia. Logicamente, está sem acento, tudo bem? Mas é o seguinte, que não começa nem termina com a letra O. Eu tenho 3, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos pensar aqui um pouquinho comigo. Não começa nem termina com a letra O. Ou seja, a letra O eu já não posso utilizar aqui. Não posso utilizar nessa primeira casa. E aqui também eu não posso utilizar a letrinha O. Então, se eu não posso utilizar a letra O aqui, então eu posso utilizar quantas letras? Eu posso utilizar E, o C, o N, o M e o A. Ou seja, eu tenho quantas possibilidades de colocar aqui? Eu tenho 3, 6, 8. Tirando essas duas letras O, então eu tenho 6 possibilidades para aqui. Se, por exemplo, eu utilizei a letra C para essa casa, aqui eu já não posso utilizar a letra C. Então eu vou excluir a C, o O e o O, vou ficar com 5 casas. Vamos supor que você utilizou a letra C aqui e para essa última casa você utilizou a letra M. Então você ficou agora com essas 6 casas onde você vai colocar essas 6 letras. Lembrando que aqui você tem elementos repetidos. Se você tem elementos repetidos, seria uma permutação de quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos, onde tem um elemento que se repete 2 vezes. Então, para terminar, 6 vezes permutação de 6 em 2, vezes 5, é equivalente a 6 vezes 5, 30, que multiplica permutação de 6 em 2, é equivalente a 6 fatorial sobre 2 fatorial. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial, você poderia simplificar. 6 vezes 5, 30, vezes 4 vezes 3, 12. 3 vezes 12 dá 36 e acrescenta o 0. Então, seria 30 vezes 360. 3 vezes 6, 18. Sobe 1, 3 vezes 3, 9. Com mais 1, 10. E acrescenta os 2 zeros. Questão 12 um pouquinho mais trabalhosa. O possível gabarito, 10.800, letra E. Questão legal. A questão 13. A questão 13 ele fala de um professor onde vai escolher 5 questões. Ele tem 5 questões sobre parábolas, 4 questões sobre circunferência e 4 sobre retas. Ele quer formar de quantas maneiras distintas a equipe pode montar uma prova com 8 questões, sendo 3 de parábola, 2 de circunferência e 3 de retas. Questão típica de combinação, né? Você tem 5 questões de parábola. Questão 13. 13ª. Parábola. Eu tenho um total de 5. Só que dessas 5, eu vou escolher 3. Eu tenho também 4 de circunferência. Dessas 4, eu vou escolher 2. Tenho também 4 sobre retas. De retas, eu tenho 4. Só que dessas 4 eu vou escolher 3. Aí quantas maneiras distintas a equipe pode montar uma prova com 8 questões, com essas 8 questões? Então vamos analisar aqui comigo.
Eu tenho 5 questões de parábola, eu vou escolher 3. Tenho 4 de circunferência, onde eu vou escolher 2. E eu tenho 4 de retas, onde eu vou escolher 3. Gente, eu tenho 5 questões, onde eu vou escolher 3. Como a ordem aqui não importa, você pode escolher qualquer uma dessas 5 questões. Então, seria uma combinação de 5 em 3 vezes. Tenho 4 sobre circunferência, onde eu vou escolher 2. Combinação de 4 em 2. E, por fim, 4 de retas, onde eu vou escolher 3. Combinação de 4 em 3. Combinação de 5 em 3. 5 vezes 4 vezes 3. 3 vezes 2 vezes 1. Combinação de 4 em 2. 4 vezes 3. 2 vezes 1. Gente, a diferença é 1. Então, seria 4 vezes 4. Então, vamos tentar simplificar. Eu poderia simplificar o seguinte. 2 vezes 2 é equivalente a 4. Pode ser. E esse 3 eu poderia simplificar com esse 3. Ficaria 5 vezes 4, 20. Vezes 4 vezes 3, 12. 2 vezes 12 é 24. E acrescenta o 0. 240, tudo bem? 240, isso você vai encontrar. 240 você vai encontrar na letra C, ok? Vamos continuando. Vamos para a questão 14. Ele dá um esquema aí e pede para você determinar a quantidade de caminhos distintos. E você sai de P até chegar em Q, utilizando aí uma dessas avenidas. Então, eu vou ilustrar mais ou menos o esquema aqui no quadro, tá certo? Nós temos 1, 2, 3, 4. Consequentemente, aqui também nós temos 4. E aqui nós temos 4 também. Observe que você olhando para o esquema que está aí no seu arquivo, a pessoa está aqui em P e quer chegar em Q. Você teria que observar o seguinte. Da esquerda para a direita, sempre você tem 1, 2, 3, 4 caminhos. E subindo, você tem 1, 2, 3. Independente o caminho que você escolher. Por exemplo, se você seguir esse caminho aqui. 1, subindo. 2, subindo tem 1, 2. Eu posso vir para aqui. E o outro aqui subindo. Então, observe que da esquerda para a direita, foi 1, 2, 3, 4 caminhos. E subindo sempre 1, 2, 3, independente o caminho que você escolher. Partindo de P e chegando em Q. Ou seja, observe que eu estou apenas trocando de posições os caminhos, tá bom? A rota de eu seguir. Mas o meu objetivo é sair de P até chegar em Q. Se eu estou apenas trocando de posições dos caminhos aqui, essas avenidas, seria uma permutação de quantos elementos? Da esquerda para a direita, eu tenho 4 e subindo eu tenho 3. Então, seria uma permutação de 7 elementos, onde sempre vai se repetir 4 caminhos da esquerda para a direita e subindo 3 caminhos. Então, seria uma permutação de 7, 4 em 3, que seria 7 fatorial, 4 fatorial e o 3 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, 4 fatorial e o 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Você poderia simplificar 3 vezes 2, 6 com esse 6 e 7 vezes 5, 35. 35 você vai encontrar na letra A, tá bom? Questão interessante, bem legal. Dá um esqueminha para você determinar a quantidade de caminhos diferentes. E lembrando mais uma vez que sempre você tem 4 caminhos da esquerda para a direita e 3 subindo. Então, 4 elementos da esquerda para a direita e 3 subindo, e tem 7 elementos. Como sempre vai se repetindo 4 caminhos da esquerda para a direita
e 3 subindo, eles vão se repetindo. Seria uma permutação de 7, 4 e 3, que é equivalente a 35, letra A. A questão 15, a 15ª, mais uma questãozinha de anagrama. Ele deu a palavra aposta e pede o seguinte: o número de anagramas que se pode formar com as letras da palavra aposta e que não apresenta as letras AS juntas, é equivalente a quanto? Então, bem legal, questãozinha curta, que vamos ver como seria uma possível solução para ela, tá bom? O número de anagramas da palavra aposta, que as letras AS não fiquem juntas. Então, vamos lá. 15ª. Aposta. A ideia seria o seguinte, minha gente. O primeiro passo seria determinar a quantidade de anagramas da palavra aposta e depois colocar a letra A juntas e subtrair. Essa seria uma possível solução. Primeiro, eu vou descobrir o total de anagramas. O total de anagramas seria igual a quanto? Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria uma permutação de 6. O A se repete 2 vezes. Primeiro eu estou determinando a quantidade de anagramas, depois eu vou subtrair quando elas estão juntas, tá bom? Justamente o caminho inverso, na verdade, que eu estou fazendo. Então seria 6 fatorial sobre 2 fatorial, seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, 2 fatorial, e o 2 fatorial você pode simplificar, 6 vezes 5 dá 30, e 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 é 36 e acrescento 0, ok? Pronto, sabendo disso, agora eu vou determinar a quantidade de anagramas da palavra aposta com as vogais juntas. Depois eu vou subtrair do total, como eu falei, o caminho inverso, aposta. Agora, as vogais vai ficar como um único elemento, tá bom? P-O-S-T. Estou apenas fazendo o caminho inverso. Agora eu vou determinar aqui a quantidade de anagramas dessa palavra e subtrair do total e vou encontrar a resposta correta. Como eu falei, A vai ser como se fosse um único elemento, A e A. Seria uma permutação de quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Permutação de 5, ou seja, 5 fatorial. 5 fatorial equivale a 120. Então, você iria apenas subtrair 360 menos 120, que é equivalente a 240, tá certo? Questão bem interessante. E por que aqui o A não se repete 2 vezes? Por que aqui não dividir por 2? Porque o A agora está sendo um único elemento, tá bom? Apenas isso. Calculei o total e eles juntos e subtrair, encontramos como resposta 240. Questão bem legal, bem interessante. Isso aí seria a letra B, tá certo? Mais uma vez, calculamos o total de anagramas, subtraímos. Quando elas estão juntas, fizemos o caminho inverso, 240. A questão 16. A questão 16 é uma questão simples e bem direta. Questão nova, assim, eu coloquei por curiosidade, vai que cai alguma coisa semelhante a isso. Ele pede para você determinar quantas são as soluções inteiras positivas da equação x mais y mais z igual a 7, tá bom? Tipo, isso aqui dá para você fazer por permutação ou com combinação com repetição. Eu escolhi fazer por permutação, que é uma maneira um pouquinho mais simples para se resolver. É uma questão nova, vamos dizer assim. Não é nova para a IBFC, mas é interessante e vamos ver como seria a possível solução. Questão 16. Ele fala que x mais y mais z tem que ser equivalente a 7. Então, questão 16. X mais y mais z é equivalente a 7. Pensa aqui um pouquinho comigo. Uma possível solução seria, por exemplo, 2 mais 2 mais 3 equivale a 7. Ou 0 mais 3 mais 4 equivalente a 7. 3 mais 0 mais 4 equivalente a 7. Observe que eu tenho aqui algumas soluções para essa equação linear, para essa equação. Então,
Uma maneira para se fazer é o seguinte. Eu vou representar esse 2 aqui por 2 pontinhos. 1, 2. Esse sinal de mais eu vou representar por uma barra. Esse 2 aqui seria 2 pontinhos. Esse sinal de mais, uma barra. O Z eu vou representar como 3 pontinhos. Isso aqui é equivalente a 7. Por quê? Eu estou dizendo que 2 mais 3 equivale a 7. Uma outra solução poderia ser 1 a barra e aqui 5 pontinhos, então vai ser equivalente a 7. Observe que eu sempre estou utilizando os mesmos elementos, essas duas barras e esses 7 pontinhos. Só estou apenas trocando essas soluções de posição. Eu poderia muito bem colocar 3 pontinhos e 1 pontinho. Observe, o que significa? Que 3 elementos, somado com esses 3 elementos, somado com esses elementos, é equivalente a 7. Com isso, dá para a gente concluir o seguinte, que sempre eu estou utilizando 7 pontinhos e 2 barras. Ou seja, eu estou utilizando um total de quantos elementos? De 9 elementos, onde os pontinhos sempre vai se repetir 2 vezes e as barras se repetem 2 vezes. Independente se for essa solução, essa ou qualquer uma outra restante. Então, seria 9 fatorial sobre 7 fatorial, 2 fatorial, 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial, 2 vezes 1. Eu poderia simplificar 9 vezes 8 sobre 2. 9 vezes 8 dividido por 2 dá 4. Esse equivalente a 36. Tá certo? Observe o seguinte, que sempre, independente se for essa solução, essa ou qualquer uma outra, sempre eu vou utilizar 9 e 7 pontinhos e esses 2 travessões, tá bom? 9 elementos, onde esse pontinho se repete 7 vezes e esse travessão se repete 2 vezes. Então, aqui a quantidade de soluções inteiras seria 36, tá bom? Dessa equaçãozinha aqui. Logicamente, você poderia colocar todas, mas seria um pouquinho de trabalho, ok? Então, 36, isso você vai encontrar na alternativa letra D, tá bom? Então, esse foi o módulo de combinatória, gente. Forte abraço, até mais.